Bom, então vamos lá na semana 3. A semana 3 ela está relacionada aí com a parte de triângulos e, claro, também, né, com a questão aí de semelhança deles, principalmente. Então, vamos aí à resolução dos exercícios. O primeiro exercício, ele me dá este triângulo, certo? ABC, e pede para mim determinar o valor de x, sabendo que AS mede 5 centímetros, CB mede 8, então AS, esse tamanho, mede 5, certo? CB mede 8, AB, né, que é esse tamanho aqui inteiro, mede 10 e x é de S até R. Bom, o que nós vamos aplicar aqui são os casos aí de semelhança de triângulos, né? Então, o que nós sabemos a respeito da semelhança de triângulos é que, sendo semelhantes, os seus ângulos são congruentes, tá? E os lados são proporcionais a uma dada proporção, né? Ao dado valor K. Bom, então aqui nós sabemos que esse ângulo aqui é alfa, né? E aqui também é alfa, ou seja, é o mesmo ângulo. Tá bom. Então, vamos tirar as informações aqui a respeito desse triângulo aqui e dos outros que podem ser obtidos. Então, a gente vai considerar aqui dois triângulos, né? Então, a gente tem um triângulo A, certo? BC. E temos aqui o outro triângulo, que é o ASR, tá? Por que a gente pega ele? Por causa do X aqui que estamos interessados, né? Que é uma medida do lado dele, de um dos lados. Então, ASR. Tá ok. O que a gente tem de informação a respeito desses dois triângulos aqui? Para ver se a gente consegue chegar em algum caso de semelhança. Tá. A primeira informação que eu tenho aqui é a respeito do ângulo alfa. Então, o ângulo alfa, né? Então, o ângulo ABC, ele mede alfa, né? Aqui em B. E aí a gente pode criar uma ordem, né? Aqui, o ângulo ASR, né? Então, o ângulo em S aqui, ele também mede alfa. Então, esse aqui, né? Medem alfa. Tá, o que mais que eu posso tirar de informação? Eu posso tirar de informação aqui o seguinte, que o ângulo, né? Vou colocar aqui CAB, que é esse ângulo aqui, né? Então, o ângulo CAB, ele é o mesmo ângulo SAR. Ou seja, são congruentes. Então, esse ângulo aqui é o mesmo tanto para o triângulo ABC quanto para o triângulo ASR. Ou seja, né, eles é o mesmo ângulo. Ou seja, então a gente chega em um dos casos de semelhança. Um dos casos de semelhança fala o seguinte: se eu tenho dois triângulos que têm dois ângulos, né, ordenados congruentes, então a gente colocou uma ordem. Esse com primeiro com primeiro, né? E aí segundo com segundo, que acabou sendo o mesmo, tá? Aí o terceiro seria esse, terceiro com terceiro, né? Eu coloquei uma ordem. Então, seguindo essa ordem aí dos ângulos, a gente viu que eles são congruentes, então eu posso dizer que os triângulos são semelhantes. Então, logo, esses dois triângulos aqui são semelhantes, tá? Uma vez que eles são semelhantes, significa que o quê? Que todos os ângulos são congruentes. Então, esse ângulo é congruente a esse, né? Seguindo a ordem. Esse ângulo é congruente a esse, é o mesmo nos dois. E esse ângulo aqui é congruente a esse aqui. E mais ainda, os lados são proporcionais desses triângulos. Tá ok? Então, né? Semelhantes, então, né? Os lados são proporcionais. Tá ok? Então, se os lados são proporcionais, o que a gente pode tirar aqui de conclusão? Que a medida SR, que é essa medida aqui, ela é proporcional a BC. Certo? Então, SR é proporcional a BC, né? E aí essa proporção é a mesma entre todos os lados. Então, isso é igual. Agora, vamos pegar aqui outro lado, né? Então, o lado AS, que é esse lado aqui, certo? Então, o lado AS, ele é proporcional a que lado? Ele é proporcional ao lado AB, que é esse aqui. Certo? Então, ele é proporcional ao lado AB.
E aí a gente poderia seguir para os outros lados, tá ok? Do triângulo. Por que eu não vou seguir? Porque eu estou querendo descobrir, né, o x. Quem que é o x? O x é o SR. Tá ok? As outras informações eu já tenho. Eu tenho o tamanho aqui do BC, eu tenho o tamanho do AS e o tamanho do AB. Então isso aí já é suficiente para mim. Então aqui é x, BC, né? Quem que é BC? Ou CB é o mesmo, né? Então mede 8. AS mede 5, né? Tá aqui dado. E agora o AB, né? Ele mede 10, o BA, né? Bom, e aí a gente tem, né? Simplesmente resolvendo isso aqui, a gente tem que 10 multiplicando, né? 10x é igual a 8 vezes 5. E aí nós temos diretamente que o x vai ser o que? 8 vezes 5 dá 40, dividido por 10. O x é 4. Tá ok? Então aplicamos aí um dos casos de semelhança de triângulos, né? O outro caso de semelhança seria quando a gente tem dois lados que são proporcionais e os ângulos compreendidos, esses lados são congruentes. Então a gente pode concluir que o triângulo, né, os dois triângulos são semelhantes. E o terceiro caso que a gente teria de semelhança são aí quando os três lados são proporcionais. Os três lados sendo proporcionais, então a gente tem que os triângulos são semelhantes, tá? Atente-se aí aos casos.